Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo. Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nos descer divina luz, a nos descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Minha geração dos que buscam a face, ó Senhor, Deus de Israel. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros, com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É assim a geração dos que buscam a face, ó Senhor, Deus de Israel. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência e amor. Eu não gosto que toque não, cara. Eu acho que tem que acabar, sabe? Se começa a tocar, eu acabo a missa. Mas é porque eu sou assim, não vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, irmãos, é assim a geração. Primeiramente, quero manifestar a minha alegria de estar aqui neste instituto bíblico que nasceu no coração do Santo Padre, o Papa João Paulo II, e é um desejo de um dos homens mais brilhantes da Igreja, Dom Terra. Dom Terra é uma das maiores autoridades que nós temos no mundo no que diz respeito às Sagradas Escrituras. Me sinto até constrangido de fazer uma homilia aqui na cátedra que pertence a ele, em saber de toda a sua sabedoria, de todo o seu entendimento, estando aqui, ter essa oportunidade de falar a vocês. Nos anos de 2000, eu ainda seminarista no Santuário de São Francisco de Assis, no nosso seminário, eu pedi ao superior que eu pudesse ter um diretor espiritual que não fosse aquele que ia sempre lá no santo, ia sempre nos visitar no nosso seminário.
E o meu superior falou: e quem vai ser? Eu falei: eu vou pedir para o Dom Terra. Você não acha que é demais querer o Dom Terra como seu diretor espiritual? Eu falei: não, mas não custa nada tentar. Eu vou pegar o ônibus, vou lá na casa do clero e vou conversar com ele. E eu estive aqui. E Dom Terra foi muito simpático naquela tarde. E nós conversamos, sentamos ali na casa do clero. E nós sentamos num banquinho. E antes de começar, eu me apresentando, ele falou: quem é você? Eu falei que era estudante de filosofia, frade franciscano conventual, e que queria ter a direção dele. Ele se prontificou e ele falou: Frei Oslan, você está vendo aquela armação de ferro? Ali vai ser a fundação do maior instituto bíblico da América Latina. O Santo Padre João Paulo II me deu essa bênção para abrir aqui no Brasil um instituto onde as pessoas tenham condições de estudar a Sagrada Escritura. E era só uma armação de ferro. E hoje, chegando, é a primeira vez que eu entro aqui depois do ano 2000. Então isso tem 16 anos. Então é uma alegria muito grande poder ver que o que brota do coração de Deus vem a ser. O que brota do coração de Deus tem a sua concretização. E hoje nós estamos aqui celebrando um trido em honra do Papa João Paulo II. Naquela ocasião, ele ainda era vivo, ele estava aí o Dom Terra até me comentou naqueles dias: você é jovem, você poderia ir para Roma. Estava tendo naquele mês a Jornada Mundial da Juventude com o Papa João Paulo II. E ele falou: certamente deve ser a última jornada do Papa. E na verdade foi o que acabou acontecendo. Então eu fico muito emocionado de estar aqui e ver que hoje tem seminaristas que estão estudando a Sagrada Escritura, que estão se formando para padres, com um padre tão jovem, mas tão bom como é o Padre Clóvis. Então, eu desejo a esse instituto muitas sortes de bênçãos e graças para poder levar esse sonho que é de Deus, que é do nosso Santo Padre e que é do nosso amigo Dom Terra. Mas hoje, o Salmo nos disse: essa é a geração dos que buscam a face do Senhor. O Papa João Paulo II disse assim: o Brasil precisa de santos. O Brasil precisa de santos. E quando ele disse isso no Encontro das Famílias em 1997, no Rio de Janeiro, ele não estava pedindo que no Brasil nós tivéssemos nomes elevados ao altar, mas que as famílias no Brasil pudessem ser celeiros da construção de um caminho de santidade. Quando nós falamos da santidade, nós pensamos em algo muito distante, porque nós pensamos numa pessoa ilibada, em uma pessoa que tem uma caminhada onde não tem cumplicidade com o erro, com o engano, uma pessoa que não se compromete com essas fraquezas que eu consigo ver em mim. Então, quando eu penso na santidade, brota no meu coração aquela inadequação. Eu jamais serei santo, porque eu penso mal das pessoas, eu falo mal das pessoas, eu às vezes tenho vaidade, eu tenho um sentimento ruim, às vezes bate no meu coração algumas coisas, e todos nós somos conhecedores da nossa fraqueza e das nossas limitações. Mas quando o Papa sugere no encontro para as famílias que o Brasil precisa de santo, ele está suscitando no coração das famílias o compromisso com a graça que nós recebemos no nosso batismo. O Espírito Santo nos devolve a comunhão que uma vez o pecado subtraiu dentro de nós. O Espírito Santo nos coloca
numa relação estreita com a bondade e a generosidade de Deus. Nós somos a geração que vivemos uma forte ação do Espírito Santo. Nós somos uma geração que nós estamos ouvindo e percebendo a voz de Deus no nosso tempo. Nós somos uma geração que conhecemos as ações visíveis de Deus. Quando nós falamos dos santos, quando nós falamos da história da igreja, nós começamos a ver que aquilo foi tão nobre, tão bonito. Mas no nosso tempo, ano que vem, lá em Fátima, vai celebrar os 100 anos da aparição de Nossa Senhora a 3 pastorinhos. Aquelas crianças foram impulsionadas por Deus a irem até aquele lugar. E chegando na cova da Iria, elas tiveram aquela visão privilegiada da bondade de Deus. Nós vivemos num tempo onde nós ouvimos falar de um Padre Pio. Um Padre Pio que teve um amor tão profundo por Deus, que ele fez com que milhares de pessoas experimentassem a misericórdia por meio de suas mãos. O Padre Pio foi um grande sinal de Deus após a Segunda Guerra Mundial. Imagina que o Santo Padre, o Carol Wojtyla, ainda como padre, vai se confessar com o Padre Pio, e na hora que ele se prostra para confessar, o Padre Pio fala: a sua bênção, o bispo de Roma. Imagina, ele era um jovem padre, que foi até aquela cidade que eu esqueci o nome, Giovanni Rotondo, esse lugar aí. Chegou lá nesse lugar, e ele, quando ouviu a voz daquele homem, viu o projeto de Deus na vida daquele homem. A sua bênção, o bispo de Roma. João Paulo II guardou no coração. Nós somos uma geração que conhecemos Madre Paulina. Nós somos uma geração que conhecemos em Abenta, lá em Minas Gerais. Nós somos uma geração, vai ver, quem aqui foi ver o Papa João Paulo II quando esteve em Brasília? Olha, muitos tiveram a alegria de ir. Eu lembro que eu era criança, minha mãe morávamos na cidade ocidental, eu tinha 10 anos de idade, minha mãe falou: vamos hoje ver o Papa. Aquele não era um programa legal. Ver o Papa não era um programa legal, eu só tinha 10 anos. Eu falei: eu não vou. Minha mãe: você vai ficar onde? Na casa da minha avó, na casa da minha madrinha, na casa da minha tia. Mas eu não quero ir ver o Papa. Pegamos aquele ônibus lá da cidade ocidental, veio para cá. O sol quente descia chão, só para ver o que o povo fazia. Aí imagina que depois, hoje eu com 37 anos, sou padre da igreja. Então assim, eu faço parte dessa geração que experimentou a graça de Deus, que experimentou as maravilhas do Espírito Santo, que experimenta a ação viva de Deus no meio de nós. Mas tudo isso é uma resposta de Deus à nossa vida. Tudo isso são os sinais que o próprio Deus está nos dando da sua presença, da sua bondade e da sua misericórdia. Então, meus irmãos, nós precisamos elevar os nossos olhos e aprender, fazer uma leitura do tempo em que nós estamos vivendo. Nós temos que elevar os nossos olhos e não deixar que o nosso coração entre no desespero, e não deixar que o nosso coração caia na incredulidade, e não permitir que o nosso íntimo seja confundido por qualquer vento que passe diante de nós. Eu estava vindo agora para cá e vim aqui pela Avenida das Nações,
E deu um vento muito forte, parecia que o carro fez assim. Aí eu lembrei que Paulo disse: o barco estava naufragando, e o povo começou a gritar: vamos morrer, vai todo mundo morrer. Um foi picado de cobra. Paulo virou e falou: tenham calma, parem com essa gritaria. O barco não vai virar, porque eu preciso chegar em Roma. E se é esse o barco que o Espírito Santo me colocou para chegar até Roma, ele não vai virar. Aí eu pensei: eu vou chegar lá naquela igreja, porque o Senhor quer que eu esteja lá. Mas isso é a leitura, não da situação que está em minha volta. Eu olho em minha volta, eu encontro opressão, eu encontro ameaça, eu encontro um grito, eu encontro um vento forte, eu encontro uma palavra de ofensa, uma calúnia, uma mentira, até um gesto que entristece o nosso coração. Mas eu preciso olhar para o alto e perceber qual é o projeto de Deus na minha vida. Então, ser santo não é ter o seu nome invocado aqui no altar. Ser santo é ter o entendimento do chamado de Deus para a sua vida, para os seus filhos, para a sua casa, para a sua estrutura. E você não será aterrorizado por nenhum terror noturno. Nenhum sentimento poderá descer ao seu coração, suscitando amargura, tristeza e opressão. Porque o meu coração está nos olhos do Senhor. As minhas mãos, elas foram elevadas até o Senhor. A minha vida, ela está derramada no Senhor. Imagine que Padre Pio, aquele frade que os seus contemporâneos vão dizer que era um homem de pouquíssima paciência, de um temperamento rude, quando chegou aquele jovem polonês alto, dizem que o Papa era muito bonito quando mais jovem, artista, jogava tênis, fazia natação, escalava a montanha. Quando chegou aquele padre garotão, o Padre Pio olha para ele e diz: a sua bênção, o bispo de Roma. Então, aquele é o projeto de Deus. Eu, quando fui obrigado a vir até o Eixão e ficar naquele sol quente para ver o carro do Papa voar na minha frente, eu não podia imaginar que hoje eu estaria aqui celebrando essa Santa Missa e com um coração tão devotado a Ele. Mas o meu anjo da guarda já sabia. Os seres espirituais que me acompanham já sabiam. Aqueles que prepararam meu pai e a minha mãe para serem os meus pais já sabiam. Então houve toda uma preparação para que essa graça pudesse acontecer. Então nós precisamos aprender a fazer a leitura da graça na nossa vida. Vocês sabem dizer quando vai ter chuva e vocês sabem dizer quando vai fazer calor. Por que vocês não sabem dizer quando é o tempo da graça de Deus? Porque o nosso coração está desconectado daquela comunhão e daquela presença que está profundamente arraigada dentro de nós. Deus não está no céu, Deus não está na terra, Deus não está longe, Ele está presente no íntimo do coração de cada um de nós. A palavra de Deus disse assim: aquele que guardar a minha palavra, o Pai e eu nele faremos a nossa morada. Então nós somos o sacrário da palavra, que é Espírito e vida. Nós somos o lugar onde a palavra de Deus continua a criar. Recordem-se que lá no Gênesis o Senhor disse: faça-se o sol, as estrelas, a terra, os mares. E essa palavra
que você está guardando dentro de você, ela continua agindo no faças. Então, à medida em que nós nos colocamos com inteireza nessa palavra, a obra de Deus continua a acontecer na nossa vida e na vida de todas as pessoas que estão próximas de nós. Engraçado, agora nós estamos vivendo um tempo forte de noticiários. Todo dia é uma coisa nova. E a gente olha as pessoas fazendo várias análises de conjuntura. Parecem profetas, eles abrem a boca, eles dizem as coisas e passam os dias, e não era que aquela pessoa tinha razão, porque consegue ler os sinais. Da mesma forma, nós precisamos viver não o Cronos. O que é o Cronos? Esse tempo, o tempo daqui. Nós precisamos viver o Kairos, a graça, o tempo de graça que Deus está derramando na sua vida. E esse tempo da graça que Deus está derramando na sua vida vai te tirar de todo olhar de desespero e de toda confusão. E você não vai viver sobrecarregado com as suposições de um coração que está sendo desnorteado por qualquer tipo de vento. Mas a sua caminhada, ela vai sendo alinhavada numa palavra que sabe qual é a obra que Deus tem reservado para a sua vida. Deus tem um plano para os seus filhos. Deus tem um plano para a sua casa. Deus tem um plano para você. E esse plano de Deus, nós vamos chamar o plano da salvação. Tem o plano da salvação, que é a Virgem Maria concebida sem pecado, que gera o menino Jesus, e ele morre e ressuscita e nos dá vida. E tem o plano da graça na vida de cada um de nós. Então, nós precisamos conduzir a nossa vida com mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros. Mas esse suportar o outro não é numa dinâmica da tolerância. O suportar o outro não é você tolerar aquela situação e engolir aquela ação com um silêncio que até fere você. Não. O suportar é ser suporte. É você se tornar um alicerce para que o outro cresça e o outro veja o que na verdade precisa ser feito. Com humildade, com mansidão, com paciência. A Sagrada Escritura disse assim: bem-aventurados mansos, porque eles possuíram a terra. Eu morro de medo de quem é manso. Quem é manso é próspero. Quem é manso consegue fazer o caminho. Quem se agita, quem se perturba, quem perde a paz, entorna o caminho. O manso, ele consegue. E Jesus falou: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. É uma bem-aventurança que faz uma promessa de bens temporais. E às vezes você pode ser bem honesto com você e você vai perceber que muitas coisas passaram na sua vida. E muitas delas por conta do vosso temperamento. Por conta da falta de temperança. Faltou o sal ou ficou salgado demais. Então, com mansidão, a humildade não é ter uma visão empobrecida de si, mas a humildade é fazer a leitura com verdade da sua própria história. É fazer a leitura da graça de Deus em você. O Senhor é generoso com cada um de nós. Nada nos faltou. E quando nós começamos a olhar com muita verdade
nós começamos a perceber que, na verdade, nada me faltou. Porque o Espírito Santo foi derramado na minha vida. É por isso que na primeira leitura nós ouvimos assim: há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual foste chamados. Há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Então o que essa palavra quer dizer? Que tudo está certo. Porque em Deus nós somos, nos movemos e existimos. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nada acontecerá sem a permissão de Deus. Então nós começamos a fazer a leitura da misericórdia. Nós começamos a fazer a leitura da intervenção de Deus, da ação de Deus e da misericórdia de Deus. Mas para viver o tempo da graça, é preciso ter ações concretas na pessoa do Espírito Santo. E essas ações concretas que nascem do Espírito Santo, é Ele forjando o nosso próprio caráter. É Ele gerando dentro de nós a força que vai nos dando perseverança e uma percepção que ninguém conhece. Está todo mundo caminhando para a direita e você fala: o meu caminho é para a esquerda. Mas você vê uma multidão fazendo aquele caminho e você vira e fala: o meu caminho é para cá. Mas de onde vem essa convicção? É o Senhor, é o Espírito. Deus, não, mas eu não escuto o Senhor. Pois o Senhor fala com você. O Senhor fala com você, o Senhor fala na tua casa, o Senhor fala na tua vida, o Senhor fala. É só você elevar o seu coração e você vai começar a perceber que Deus está fazendo algo. E o Senhor usou uma palavra tão dura que Ele chegou dizendo: vocês sabem dizer quando vai ter sol e vocês sabem dizer quando vai ter chuva, e não sabem dizer quando é o reino dos céus. Hipócritas. Por quê? Porque a graça está aqui. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo, Ele está agindo em você. O Espírito Santo, Ele fala em você. E o Espírito Santo está gerando dentro de nós a perseverança. Papa João Paulo II viveu no período da guerra. Ele era pároco de uma igreja pequenina, e um casal de coronéis o procurou da sua paróquia e falou assim: Padre Wojtyla, eu estou com um problema. Ele falou: o que foi? Um casal de judeus da sinagoga próxima da minha casa me deixou essa criança, porque eles foram para aquele local onde eles vão trabalhar para ser libertados. Vocês sabem que lá em Auschwitz está escrito: o trabalho liberta, o campo de concentração. E ela me deixou essa criança aqui, mas já fazem 3 anos, eu acho que os pais morreram, e eu quero batizar essa criança, porque ele é judeu, e nós somos católicos, nós vamos todos os domingos à igreja, os nossos filhos estão participando da catequese, nós temos um compromisso. O padre Carol Wojtyla falou assim: não é para batizar. Se os pais dessa criança estivessem aqui, ela seria educada na lei judaica. Ele é judeu e nós temos que respeitar. Você vai fazer o seguinte: você vai levá-lo para a sinagoga, e ele vai frequentar a sinagoga,
E quando ele estiver adulto, ele vai dizer se ele quer ou não quer ser cristão católico. Aí os pais ficaram horrorizados, os catequistas ficaram mais ainda. O padre ficou doido. Ele tinha que ter batizado essa criança. Essa criança não vai ser. Como é que vai ser isso agora? O menino fez 12 anos. Foi iniciado dentro da sinagoga. Virou para os pais de criação e falou assim: eu quero frequentar a sinagoga. Então eles iam no domingo para a igreja e no sábado eles deixavam o menino na sinagoga. O menino cresceu, estudou, fez mestrado, fez doutorado, foi para Israel. Nunca mais se ouviu notícia. Quando foi, no ano de 2000, o jubileu do nascimento de Jesus, o Papa João Paulo II foi a Jerusalém. E quando o Papa João Paulo II chegou em Jerusalém, veio aquele que é polonês, que morreu recentemente agora, o Ariel Sharon, que morreu agora, que era o primeiro-ministro de Israel. Esse que morreu era polonês, que era primeiro-ministro na época, foi receber o Papa. E o rabino, que era o superior da Conferência Internacional dos Judeus, também foram receber o Papa. No momento em que estavam tendo a cerimônia, aquele rabino se levantou e falou: Padre Karol Wojtyla, eu quero dizer ao Senhor que eu sou aquela criança que os meus pais levaram na sua paróquia, e o Senhor pediu que não me batizasse, mas que me levasse para a sinagoga. E eu quero dizer ao Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, porque hoje eu sou um homem que estou aqui ajudando o meu povo. Imagina a emoção do Papa. Ele era padre, pároco naquela igreja, e de repente ele acolhe aquele menino, que não é mais um menino, mas que foi o líder de Israel, que recebeu ele em Jerusalém e quebrou todas as barreiras para que o Papa andasse por todas aquelas terras. Aí você olha e fala: de onde ele tirou essa sabedoria? Que se fosse eu dizer, bora batizar esse menino, porque vai morrer pagão, meu medo dele morrer pagão, vamos batizar. Mas a sabedoria de uma pessoa que soube ler os tempos, de uma pessoa que percebeu a graça e falou: não, essa criança, ela tem uma missão. E sabe qual foi a missão daquele homem? Acolher a igreja. Há mais de 40 anos que um Papa não pisava em Jerusalém. E ele preparou a queda do muro da inimizade para que o Santo Padre João Paulo II entrasse lá e fizesse o testemunho de Cristo ressuscitado. Então isso é a sabedoria. A graça de Deus, ela está aqui. A bênção de Deus, ela conduz a nossa vida. Então hoje eu quero pedir ao Senhor que nós venhamos crescer nisso, nesse entendimento. O que você está passando? Quais são os sentimentos mais presentes hoje dentro de você? Essa situação não é a verdade da sua vida. Agora, entre a palavra e a verdade, é uma distância muito grande. Não perder a paz, não entrar na perturbação, não entrar no desespero. É por isso que o conselho de Jesus é assim: se você está no caminho com o opositor e vocês estão brigando, procure a reconciliação, para que isso não seja levado ao juiz, para que isso não vá te levar para uma cadeia, para que isso não te leve a um lugar de opressão e de escuridão, mas que você perceba a luz que Deus está colocando no seu caminho. Frei Oswald, como é que acontece isso? O discernimento. Discernir
a voz de Deus. Discernimento não nasce porque você rezou muito e porque você leu muito a palavra. O discernimento nasce com a maturidade espiritual. É silêncio, é oração, é vida, é queda, vitória, limite, derrota, situações ruins e situações boas. Sepultamento, hospital onde nascem as crianças. Aquele dia em que você leva o seu filho para a escola, aquele dia que você está lá da arquibancada vendo ele colar grau na universidade. Então tudo é um misto. Então você tem que fazer uma leitura da sua história. Você tem que fazer uma leitura da sua vida e começar a perceber as graças que Deus tem derramado em você. Eu sou prova viva de que nós vivemos num tempo de graça. Eu sinto isso muito forte no meu coração. Nós vivemos um tempo de graça. E graça não é mágica. Graça não é uma ação miraculosa para impressionar. A graça é a comunhão com o tempo. Vocês já ouviram as pessoas dizerem que não tem tempo? Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. E na verdade o tempo não existe. Agora é uma graça poder usufruir do tempo. Em 7 dias Deus construiu o mundo. O que você fez nos últimos 7 dias? O seu tempo precisa ser uma ação construtiva da bondade de Deus. Quantos homens, vindo de origem até simples, conseguiram alçar coisas grandiosas? Aí você fala, foram os estudos? Foi o berço? Não. Soube ler o tempo. E quem é manso possui a terra. Então hoje eu quero pedir ao Senhor essa graça, que o Espírito Santo venha sobre nós e que o Espírito Santo derrame em nós a sabedoria, e que a sabedoria suscite em nós a mansidão, e que a mansidão que gera em nós sobriedade nos torne pessoas mais pacientes e simples, para não se perturbar com nenhuma situação que se levanta diante de nós. Eu estou agora nessa nova paróquia, morando na Ceilândia. A Ceilândia é bem divertida. Bem divertida, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É assim, um lugar privilegiado. Tem sido uma experiência muito boa. E nós estamos fazendo lá uma novena. E um dia, nós fizemos no começo do ano uma novena para a Quaresma da Misericórdia. E agora nós estamos fazendo uma outra novena para a celebração do Jubileu da Misericórdia. Aí um dia eu saí lá do convento e fui até a secretaria. Lá no pátio, uma senhora me parou para comentar alguma coisa sobre a catequese. E nós ficamos falando da catequese, aquela coisa, tudo, tal.